Ao longo da história, os fotógrafos de guerra tiveram que enfrentar as piores condições possíveis de trabalho. Não bastassem eles estarem no campo de batalha, muitos deles tiveram que enfrentar as longas caminhadas a pé, nos caminhões e até mesmo em tanques de guerra. E além disso, eles estavam sujeitos a ser um alvo a qualquer momento. Na Primeira Guerra Mundial, a fotografia desempenhou pela primeira vez um papel significativo como meio de comunicações de massas. Foi nele também que o princípio de verdade documental foi incorporada como influência para o gênero fotografia de guerra. Nessa época já eram utilizadas câmeras portáteis, como a Kodak de George Eastman, que havia disponibilizado um equipamento mais barato e que dispensava manipulações mais complexas. Assim foram possíveis registrar o movimento dos combatentes, a vida nas trincheiras e também a crueldade das batalhas. Já no decorrer da Segunda Guerra Mundial, apesar das máquinas fotográficas serem mais leves e ágeis, houve uma restrição quanto ao material disponibilizado. Por exemplo, nos jornais norte-americanos era proibido publicar fotos que mostrassem seus soldados mortos. Eles só permitiam fotos que passassem a ideia deles como heróis. Quando falamos em fotografia na Segunda Guerra Mundial, lembramos de vários nomes, porém um dos mais importantes, se não o mais famoso deles, é Robert Capa, que foi o autor das famosas fotos dos soldados aliados desembarcando numa praia da Normandia, no dia D, em 6 de junho de 1944. Tornou-se ali um mito da fotografia na guerra. Mas sua reputação não é isenta de arranhões. As fotos são tremidas e fora de foco. E assim, essas 11 fotos feitas por Robert Capa garantiram a ele uma reputação de fotógrafo de guerra mais famoso do mundo. Mesmo 75 anos depois do final da guerra, elas ainda estão entre aquelas imagens que foram feitas parte de memórias coletivas. Capa foi o único fotojornalista a desembarcar com os soldados americanos durante a invasão. A todo vapor, ele registrou um momento histórico pela retaguarda na praia de Omaha. Como os líderes militares americanos designaram esse trecho do litoral francês defendido pelas tropas alemãs. Outras fotos, como The Face in the Surf, mostram soldados com água até o pescoço tentando se proteger. Uma missão ousada e corajosa, cujas fotos, porém, tiveram sua autenticidade. Pesquisadores apresentaram fotos inéditas do campo de extermínio de Sobibor, na Polônia, ocupado pelos nazistas durante a Segunda Guerra, incluindo duas que supostamente mostram o notório guarda Jan Jung-juk, acusado de crime de guerra e crime contra a humanidade. Dae Jung-juk, de nacionalidades ucraniana e americana, foi preso em Munique em 2011, mas morreu durante seu julgamento em 2012, aos 91 anos. Duas das 361 fotos de Sobibor e outros campos mostram Dae Jung-juk, afirma o Centro de Pesquisa do Holocausto na Alemanha. Entre 200.000 e 250.000 judeus foram assassinados em Sobibor, o quarto campo mais mortífero mantido pelos nazistas, após Auschwitz, Treblinka e Belzec, todos na Polônia. Um funcionário da topografia do terror em Berlim aponta para o homem que supostamente é John Dae Jung-juk, que é uma foto histórica do campo de extermínio nazista de Sobibor, que ficava na Polônia na época em que o país foi ocupado pela Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Fotos de Sobibor eram raras. A descoberta trouxe novos detalhes sobre as atrocidades cometidas pelos nazistas no local e em outros campos. Torna inesquecíveis algumas fotografias de guerra. Para o jornalista Leão Serva, são fórmulas de emoção presentes em pinturas, desenhos e esculturas, desde a antiguidade até os registros fotográficos dos campos de batalha. Correspondente de guerra nos anos 1990, em seu novo livro, o escritor relaciona os padrões da arte com as fotos de conflitos. Medo, pavor, sofrimento, emoções retratadas em imagens. Essas fotos são fotos que contêm um gesto muito forte, uma fórmula de emoção que ela provoca emoção. Quando a gente vê uma foto como essa, você não tem dúvida da dor que esse homem está sentindo. No
No livro A Fórmula da Emoção na Fotografia de Guerra, o jornalista Leão Serva, diretor de jornalismo da TV Cultura, mostra a relação entre os registros mais impactantes dos conflitos contemporâneos com pinturas, esculturas, gravuras e desenhos antigos. O ponto de partida da obra é o trabalho do historiador alemão Aby Warburg, um dos maiores estudiosos do Renascimento e também colecionador de imagens de guerra. Serva, que cobriu guerras na Bósnia, no Oriente Médio e na África, constrói painéis com temas em comum, que podem ser rostos, crucificados ou o massacre dos inocentes. Cada dia a gente produz mais fotos do que em toda a história da humanidade. Mas algumas fotos se fixam na nossa memória. Hoje, diante da guerra travada contra um inimigo comum a toda a humanidade, o coronavírus, as imagens são a memória viva da catástrofe. Mas será que ainda conseguem despertar emoção? Uma foto de um campo de concentração alemão no final da Segunda Guerra Mundial abriu os olhos do mundo para o genocídio. E eu tenho convicção de que fotos vão mudar a nossa percepção da pandemia também. Marca a Guerra do Vietnã desde 1972. Com os braços abertos, o corpo nu queimado e a expressão de terror no rosto, uma menina atingida por uma bomba química se tornou o símbolo do conflito que matou mais de 2 milhões de vietnamitas, muitos deles civis e 58 mil militares americanos. A menina da foto é Kim Phuc Van Phi. Aos 9 anos, ela teve grande parte das costas, da nuca e do braço esquerdo queimados por uma substância química chamada napalm. O ataque que a atingiu foi comandado pelas forças do Vietnã do Sul, apoiada pelos Estados Unidos, contra a vila de Trang Bang, na época ocupada pelas tropas norte-vietnamitas. Hoje, ela vive no Canadá, ao lado de seus filhos, de seu marido e de seus pais. Em visita ao Brasil, 46 anos depois daquela tragédia, para lançar sua autobiografia, Kim revelou que após anos de sofrimento e de ódio, encontrou finalmente a paz. Esta mãe de 2 filhos percebeu que poderia usar sua foto para impulsionar uma campanha contra a violência. Hoje eu vim falar sobre um artista brasileiro, o nome dele é Luiz Varela Júnior. Ele é conhecido como Juca Varela. Ele foi um fotojornalista brasileiro. Ele iniciou a sua carreira em 1985 e formou-se em jornalismo pela Universidade Metodista de São Paulo. Trabalhou na Folha de São Paulo por 16 anos, pela qual cobriu a Copa do Mundo na França, em 1998, e na Coreia, no Japão, em 2002. Além dos Jogos Olímpicos de Sydney, em 2000 e em 2003, quando trabalhava na Folha de São Paulo, Juca foi o único fotógrafo brasileiro enviado especialmente para cobrir a guerra do Iraque. Iraque, Bósnia, Afeganistão. Eles foram para onde ninguém queria ir. Os fotógrafos André Vieira, Juca Varela e Fernando Costa Neto falam sobre os riscos e as dificuldades de registrar zonas e vidas destruídas pela guerra. Eu sempre tive vontade de cobrir uma guerra, mas no Brasil, como a gente sabe, não tem essa tendência de mandar jornalistas para cobrir guerra. Cobrir uma guerra é muito caro, extremamente caro, porque você tem que subornar tudo. A gente entrou no Iraque já subornando o cara do hotel, porque senão a gente não conseguia apartamento. Eu, se não me engano, sou o único brasileiro que fotografou a guerra da Bósnia. E tinha que tomar muito cuidado. Foi uma época bem violenta, o ano de 93, em Sarajevo. Primeiro os morteiros e segundo os snipers, que eram os franco-atiradores, que foi uma característica dessa guerra. Você entra numa outra zona, assim, a cabeça funciona diferente. É uma outra lógica, uma outra relação com o tempo, uma outra relação com tudo de sua volta. Você está aqui agora, amanhã você pode estar 20 km para trás, amanhã, no dia seguinte você pode estar 200 km para frente. O medo era constante, porque a qualquer momento a gente podia ser atingido por um míssil. O número de jornalistas mortos assim foi
fantástico, foi em números relativos, foi mais do que na Guerra do Vietnã. Esse era o pensamento principal, a gente se preservar fisicamente. Que expõe muito o fotógrafo, principalmente o câmera, né? Mas o fotógrafo mais ainda. Você acha que você está vendo, você está protegido pela tela. Você não é parte, né? Você está vendo pelo viewfinder ali que te tira daquela situação, de uma certa maneira, o que é perigoso. Você esquece que você é parte daquele momento, né? E aconteceu com esse cara aqui, ele que estava lançando os foguetes, assim, da maneira bem empírica mesmo, que ele pega um foguete para lançar com esse foguete, só que o pavio era diferente, né? Um foi, no empuxo do primeiro, o segundo caiu dentro da trincheira. Ele disparou aqui e bateu aqui, explodiu tudo que está aqui caiu na minha cabeça. Isso aqui, do lado de lá, é um antes e depois de Sarajevo. Sarajevo 93, 94 e Sarajevo 2006. Esse trabalho está no Museu da Guerra em Sarajevo, porque esse é um documento histórico. Hoje é difícil você falar que foto que foi a foto da Guerra do Iraque. Não sei, né? Eu tenho a minha, que foi aquele foguinho que subiu atrás dos prédios, que foram um dos primeiros mísseis que caíram sobre a cidade. Ela não é, plasticamente, ela não representa o tamanho que foi aquilo, mas ela tem uma importância jornalística para mim e para a empresa muito grande. Mas hoje você não tem isso. Então, se teve banalização da imagem, eu acho que aconteceu isso sim. O auge da fotografia de conflito, da 70, de 60, né, até a década de 80, assim, era uma época onde a fotografia informava. Você ficava sabendo daquilo ali para aquelas fotos daqueles fotógrafos que estavam cobrindo ali. Agora não. Agora o celular é muito mais forte como ferramenta de narrativa, como ferramenta de contar uma história. É uma era de abuso de imagem também. Então tem muita imagem. Acho que como tudo tem dentro dessas milhões e milhões de imagens diárias todo dia, vai ter, sei lá, uma fração infinitesimal que vale a pena parar para olhar. Eu acho que essa fotografia que faz você parar para olhar e refletir, acho que ela tem força ainda.